Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo Empreendedor, começando aqui no Portal Plural. E hoje recebemos aqui o Marcos Eduardo Servati e ele vai estar falando hoje aqui sobre empreendedorismo por oportunidade e empreendedorismo por necessidade. Outro assunto também que vamos debater hoje aqui é o intraempreendedorismo, o motor do futuro empreendedor. Além disso, também vamos ter a Ajudoria 0800, que vai ser como adequar o meu marketing no atual cenário de negócios. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no programa Bate-Papo Empreendedor. Sejam bem-vindos, começando mais um programa aqui na página do Portal no Facebook. É o Bate-Papo Empreendedor, um programa voltado para negócios e empreendedorismo, onde a gente busca trazer aqui pessoas, entidades que venham trazer bons exemplos, venham debater temas aqui para poder te orientar, mostrar os pontos onde é que eles erraram, onde é que eles acertaram, para que você possa cada vez mais se desenvolver. Já vou pedir para você que está chegando agora, para você compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de extrema qualidade. Então vai lá, compartilha, curte, são coisas boas que a gente vai trazer aqui para você e vale a pena com certeza compartilhar. Outra coisa também, você pode marcar os seus amigos para que eles possam também ter acesso a esse conteúdo. Quer deixar um comentário? Conforme eu conseguir aqui, eu vou lendo, ou alguma dúvida também, fique bem à vontade, tá certo? Então, boa noite aqui para você, João. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Marcos. E hoje, no Momento Ajudoria, nós vamos se utilizar do método 8Ps para resolver a questão que chegou até nós aqui. O que era importante deixar frisado é que qualquer problema que você está enfrentando em seu negócio, com certeza, se você procurar uma literatura ou fazer uma pesquisa, alguém já passou pelo mesmo problema e desenvolveu uma literatura ou uma ferramenta para te resolver eles. Então, boa noite e vamos lá. Boa noite a todos também, nossos seguidores e seguidoras. Uma honra que estar com o Marcos aqui hoje para aprender. Esse programa aqui já está o 28º programa, se eu não me engano, não me foge as contas aqui. Nesse momento aí de pandemia, de quarentena, o pessoal sempre em casa, nada melhor que aproveitar, né, e se aperfeiçoar com os conteúdos do Bate-Papo Empreendedor. Com certeza. E uma boa noite tão especial aqui para o Marcos Eduardo Servati, então, que veio aqui participar. Ele que é coordenador da unidade de cooperativismo da Emater. Ele também é professor na CETREM, professor do curso de Administração, Agronomia e Engenharia de Produção. E também ele que é o presidente do 34º Hortigranjeiro, que vai acontecer ano que vem. Então, seja bem-vindo, Marcos. Isso aí, então, uma boa noite, Rodrigo, boa noite, João, boa noite, Luciano. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando pelo Portal Plural. Fico muito feliz, né, pelo convite e ainda mais por esse tema, esse assunto que a gente vai debater, como o Luciano falou, né, nesse momento diferenciado que a gente está vivendo, né, numa pandemia, um olhar de mudanças que a gente vai ter e o tema do empreendedorismo por oportunidade ou por necessidade, ele vem bem de encontro, né, justamente para resgatar, né, histórico e também nos dar um norte, né, um guia lá na frente para a gente olhar e ter um planejamento, uma esperança lá na frente, né? Marcos, como você citou agora há pouco aqui, o momento que está se passando, então, o que você acha que está acontecendo com o empreendedorismo brasileiro neste momento? Então, João, a gente vamos até fazer uma abordagem até recentemente, até agora o ano 2019, né, que a gente vinha, digamos, uma ascendência. O Brasil ele vinha se desenvolvendo, as pessoas vinham buscando seus lugares, inovando, né, trazendo, já colocando o país, né, como um dos países mais empreendedores do mundo, né? E claro que agora, 2020, nós nos deparamos com uma situação totalmente nova. Então, acho que a visão do empreendedorismo também ele vai ser um pouco diferente, ele vai mudar, né? A gente vai ter digamos, conceitos revistos e oportunidades que vão estar surgindo diferente daquela que até então era um normal, né? Diante dessa pergunta que você fez, João, a gente tem alguns dados aqui, recentemente feito, até por final de 2019, acredito ser de números mais
recente nesse sentido de pesquisa, né? Até porque agora 2020 a gente vai ter um outro contexto. Então nós tínhamos algo em torno de 49,3 milhões de empreendedores aqui no Brasil. Essa pesquisa é de dezembro de 2019. A partir daí, então, dentro desses números também tem um percentual interessante, 20% são mulheres, né? E a gente vê muito aqui na nossa região também essa característica se desenvolvendo bastante, algo que até o início dos anos 90 não era tão comum, né? E a partir daí começou, então, a essa mudança, né? A própria economia começou a abrir mais a partir dos anos 90 e mudou-se, digamos, completamente esse perfil. E dentro desse percentual também, 57% são jovens que se enquadram entre 18 e 34 anos. Aí a gente vê a... Vai classe jovem ainda. Deus, que sorte, hein? Tá vendo? É o exemplo de empreendedorismo aqui, né? E o que acontece é justamente nesse sentido em que o jovem, ele está buscando um lugar, ele está buscando, né, uma inserção e ainda com um perfil diferenciado do que, digamos, vamos pegar a história, digamos, até então, do perfil dos profissionais, né, da Y, né, X, enfim, aí que muitas vezes acabavam, a partir dessa geração, começou a mudar aquele perfil de criar uma carreira muito longa numa empresa, né? Então aí a gente entra depois no assunto do intraempreendedorismo também, que vai nos dando um leque muito grande, que a partir daí começa a surgir muito mais empreendedores aqui no Brasil, né? E você acha assim que essa transformação toda que aconteceu, que tem a parte do empreendedorismo feminino, daí o empreendedorismo mais jovem, ele se deu por acesso a informações ou a necessidade que leva as pessoas a empreender? Certamente que é por acesso a mais informações, né? Quanto mais estudo, né? Até a pergunta, João, é bem interessante, porque nós tínhamos até 2019 59% dos empreendedores eles se classificavam, né, como empreendedores por oportunidade. O que quer dizer isso? Quando é por oportunidade, quer dizer que eles se prepararam antes, planejaram, buscaram conhecimento, buscaram estudo, buscaram criatividade, inovações antes de se lançar no mercado, né? Então, veja, quase 59%, quase 60% era por oportunidade. Isso, sim, com certeza é devido ao acesso ao conhecimento. E, Marcos, tu acha que devido a essa pandemia, esses números, essas porcentagens vão se manter, ou será ao contrário, agora vai ser mais por necessidade e menos oportunidade? Ou o que você acha? Perfeito, Luciano. Eu acredito que vai mudar esses números, sim. Vai mudar, por quê? Justamente se a gente pegar o que é o conceito do empreendedorismo por oportunidade e necessidade. O por oportunidade é justamente aquele perfil das pessoas que, teoricamente, digamos, está trabalhando, está num local, já tem um emprego, e ele visualiza, ele está querendo melhorar de vida. Ele está querendo ser dono do seu próprio negócio, então ele começa a estudar, planejar, buscar fazer pesquisa no mercado, ver se aquela ideia que ele tem realmente ela tem condições de dar sequência, né? E esse é por oportunidade. O por necessidade, infelizmente, às vezes a pessoa perdeu o emprego, pediu demissão, uma situação, digamos, diferente daquela... Os boletos chegaram mais rápido. Também, exatamente. Então, o que a gente vai ter agora nesse cenário? A gente infelizmente, está ocorrendo um número maior de pessoas que estão perdendo emprego, né, devido a essa situação. Eu vi um dado que hoje está ali na internet com 1.190.000 desligamentos de emprego no primeiro semestre. Eu vi também esse... É um número que assusta, né? E assusta. Imagina, essas pessoas, inicialmente elas têm um auxílio social, né? Estão recebendo um recurso, mas ele é finito, né? Ele vai terminar. Então, a partir daí, as pessoas elas vão ter que retornar ao mercado de trabalho. E muitas delas, não tenha dúvida, elas vão empreender por necessidade, porque muitas vezes o perfil dessas pessoas vão ir bater na porta, vão enviar currículo, mas infelizmente pela situação que está até chegado, acredito que em 2021 vai ser um ano da retomada, né? Tenho certeza que depois sempre de um problema a gente vem com novas soluções, o mundo ele modifica e as oportunidades vão surgir. Isso também vai terminar. A gente tem que estar ciente quanto a essa situação, ela vai passar.
Mas o que vai acontecer? Respondendo a tua pergunta, sim, vai mudar esse perfil desses 59% ser por oportunidade, vai cair. Por isso que eu quis dizer que até 2019, final de 2019, a gente tinha os dados. Agora 2020 vai mudar. Acredito que o por necessidade vai superar. 2020 não vai poder seguir muita estatística, não vai seguir muito padrões, né? Porque é totalmente atípico tudo que está acontecendo, né? Certamente. Até para ter parâmetros, né, de comparativo com outros anos, ele vai... Nos Estados Unidos já se chegou a um estudo que a cada 2 anos se renova as profissões. As profissões se renovam, você tem que se atualizar, melhorar. 2 anos? 2 anos. Meu Deus. Baixou de 8 para 2. Você acha que nós, com a nossa cultura, a nossa forma de estudo, já estamos preparados ou a nossa criatividade vai nos deixar vivos e atuantes no empreendedorismo agora, depois de toda essa pandemia, toda essa crise, assim? As nossas pessoas. Sim, eu acredito que sim. Criatividade. Sim, que o Brasil... vou até puxar um pouco, digamos então, dos jovens, da disciplina que eu dou aula até de empreendedorismo e inovação na CETREM, no curso de Engenharia da Produção. E a gente observa muito a chegada dos jovens agora, né, nessa faixa etária que estão iniciando a sua vida tanto acadêmica como profissional, né? Uma característica também muito importante na nossa região, que eu acho que as pessoas que estão aqui fazendo faculdade, elas concomitantes, né? Elas estão trabalhando também, estão estudando. Aí que entra esse diferencial. Acredito sim que o acesso ao conhecimento, à educação, vem mudando e a busca, né, por essa transformação está fazendo que o Brasil ele está num caminho bom e correto. Nesse sentido, ele não está ficando para trás. E ainda mais com o acesso, né, que se tem hoje das informações, facilitou muito. A humanidade nunca teve tão informada, né? Com meio de informações que nem existe hoje, né? Era tecnológica 100%. Teve um dia que estava o Felipe Diesel aqui, né? E que eu não esqueço da frase dele, que ele disse assim, ó: se você acha que o mundo está mudando rápido, isso é o mais lento que ele vai mudar. Então é uma dica para as pessoas buscarem mais rápido, se atualizarem mais rápido, empreenderem, arriscarem, que até mesmo nos estudos das startups, que teve até uns colegas aqui que já são proprietários de startups, eles erram muito, erro, acerto, até que acham o caminho e desenvolvem, né? Então a criatividade e a busca do conhecimento é o que vai transformar a vida dos empreendedores, você acha, Marcos? Certamente, até, João, essa fala que você trouxe, né, do Felipe Diesel, né? Ele é um grande exemplo que a gente tem aqui na nossa região. Inclusive, ele nos abre sempre a oportunidade. Geralmente a gente traz a turma aqui, conhece, escuta a fala dele. Ele tem muito conhecimento a agregar, né? A experiência dele, o histórico dele, que é interessante. Até se me permita, João, e você também. 100%. Rodrigo, a gente, pegando esse assunto então, do Felipe Diesel, assim, a história dele é bacana, né? E o desafio que ele se colocou, né, as metas que ele se colocou é justamente nesse sentido que cada pessoa que tem objetivos tem que visualizar e colocar, né, para ir atrás realmente, colocar metas e persistir. E o que acontece? A história dele vai de encontro com a história do empreendedorismo aqui na nossa região, aqui, né? Então, se a gente for observar os primeiros colonizadores que chegaram aqui, né? A gente comentava que agora, dia 10 de agosto, Santa Rosa vai estar completando 89 anos. É uma longa caminhada, mas, digamos, comparando com municípios do mesmo porte, aqui tanto do Rio Grande do Sul e comparativo nível nacional, a gente é uma criança ainda, a gente é muito, muito novo, né? Até porque a Santa Rosa, a região aqui, ela é a quinta e última colonização do estado, né? Então, praticamente, os últimos colonizadores que chegaram aqui no Rio Grande do Sul, não tinha mais, digamos, onde ir, lá na quarta colônia de Santa Maria, abriram essa quinta e última colônia aqui e disseram, vai para lá. Então, quando chegaram, não tinha nada, né? E aí, quando a gente resgata essa história, assim, nos enche de orgulho, porque demonstra que essas pessoas que chegaram aqui, elas não tinham a oportunidade porque não existia uma demanda aqui na nossa região. Então, eles foram empreendedores por necessidade. E daí, puxo mais um dia que hoje, então, comemora-se o Dia do Agricultor, né? Então, esse dia, que é muito característico da nossa região, aqui o setor primário, ele também mostra que o empreendedorismo rural ele está muito presente aqui
E ele tem muito para nos mostrar também sobre desafios, até porque esse empreendedor rural ele passa por inúmeras dificuldades de se reconstruir, se reinventar, né? Que é as situações que nós estamos passando agora em 2020. Né? E aí, assim como foram as pessoas que chegaram aqui e colonizaram a nossa região, imagina, eles estavam distantes de tudo. Eles não tinham nada, então eles se obrigaram a produzir desde da matéria-prima e transformar. Né? Então, por isso que nossa região aqui ela é interessante, ela tem indústria. Né? Se a gente for olhar tão distante, tão longe dos grandes centros, a gente tem montadoras de colheitadeiras, né? Se for pensar Às nesse vezes parece que tudo é sentido, fácil né, hoje aqui, né, na região, né? Tipo, temos uma tecnologia muito boa aqui na região hoje, mas tudo que é ramificação, alguma área, alguém foi pioneiro, né, nisso aí. E Isso. como hoje tá tão difícil, tá tão fácil as pessoas esquecerem legados, né, de pessoas, às vezes em quando. Isso também é tão triste, né? Porque sempre tem alguém que fez Sim. antes, né? E as pessoas gostam hoje de, não digo de todos, mas desmerecer muito o trabalho das pessoas que começaram isso aqui, né? Santa Rosa e tudo, todas as áreas. Maravilha, maravilha. Só dar um recadinho aqui que estamos aqui então ao vivo agora com o programa Bate-Papo Empreendedor no Facebook e também na Rádio Portal Plural, rádio web do portal. Então você também que gosta de escutar música, escutar notícias, você pode ou acessar o site da Rádio Portal Plural ou até mesmo pode baixar o aplicativo no seu celular. Então Rádio Portal Plural ao vivo também aqui com o Bate-Papo E Empreendedor. também música 24 horas, né? Uma programação segmentada, diversidade também total. Rádio Portal Plural. Isso mesmo. Marcos, você citou que então nossa região foi colonizada e os empreendedores foram por necessidade. A maioria do início da nossa colonização. E como você viu, como que isso foi se moldando para chegar a uma nova realidade? Então, né, puxando, né, o resgate, então, lá na década de 20, né, início de 1930, que Santa Rosa se emancipou, né, em 1914, quando formou-se a colônia aqui, né, 14 de julho. Então, o que acontecia? Aqui não tinha, né? Então, obviamente, eles começaram a desbravar, a iniciar, digamos, abrir novos caminhos e novas oportunidades, mas eles iniciaram por necessidade, né? E com esse decorrer, com esse desenvolvimento, rápido desenvolvimento que a gente teve, então, se a gente for olhar a época, então, da própria questão da soja, né? Então, a Igol, quando surgiu a Igol, que depois virou o Vebra, né, que hoje tem a estrutura que o Cameiro utiliza, se a gente for visualizar aí a visão de empreendedorismo que se teve naquela época, né, tu pegar a soja e transformar ela, né, industrializar e criar o óleo de soja, né? Estava bem à frente do tempo, né? Exato. Se a gente for pegar o frigorífico, né, começou com Frigo Rosa, né, depois virou Prenda, né, e Chapecó e agora Alibem, né? Então, esses grandes legados, eles começaram por necessidade, né? E a partir daí foram se criando outras oportunidades, então várias outras empresas que surgiram aqui. Se a gente for pegar também a própria questão hoje da ACO, né? Mas quando ela passou, antes começou com o Ideal, e depois virou Maxion, né? E quando teve aquele período nos anos 90, aí, com dificuldade que se passou aqui na planta industrial, surgiram que os funcionários acabaram saindo da empresa e criaram metalúrgicas para fornecer, né? Então, isso aí é um excelente exemplo. A nossa região em si, eu morei em outras cidades aqui do Rio Grande do Sul, em Alegrete, Uruguaiana, Santa Maria, Erechim, e a gente se encanta, assim, eu tenho muito orgulho aqui da nossa região nesse sentido. Então, a gente consegue juntar, porque os dois são muito importantes, o por necessidade e por oportunidade, né? Essas duas maneiras de empreender, né? Cada um tem o seu momento, né? Esses caras dos outros lugares estiverem escutando o programa, vão ficar de cara contigo, né? A gente é um pouco bairrista, né? Mas aqui Santa Rosa é melhor e os outros lugares... Não, tô dizendo que é melhor, né? Digo que a gente tem bons exemplos, né? Sim. A gente tem bons exemplos, assim como vários outros lugares aqui do nosso estado, né? Enfim. Até esses dias estava aqui o Dalauba, O Elias. o Elias Dalauba, e ele comentou que, se observar a nossa cidade, ela é uma cidade interessante, que ele disse que a nossa cidade é a única da região que o dinheiro vai trocando de mão, digamos assim, as grandes famílias não ficam assim sempre Não teve os monopólio mesmos monopólios, muitos muitos anos, né?
Então é uma Que característica que gira, a riqueza gira entre as pessoas, né? E algumas cidades assim mais tradicionais, aqui pega Cruz Alta, Alegrete, parece que sempre é os mesmos que comandam tudo, né? Se pegar um histórico aqui de Santa Rosa, foi mudando a riqueza das mãos das pessoas e isto acaba motivando as pessoas a empreenderem, porque elas ficam assistindo este crescimento, né? Que nem você citou a própria questão do polo metal mecânico. Nós somos assim, tem aquela briga, se nós somos o terceiro ou quarto polo metal mecânico, né? Com Panambi. Com Panambi, né? Ninguém provou se é o terceiro ou se é o quarto. Mas tá no palio. E se formou através da terceirização da Aqua. Então, se lá num primeiro momento alguém não tivesse tido a coragem de fundar a Ideal, não tinha se chegado ao ponto de ter uma terceirização e nós ser uma referência na área de metal mecânica. Vou deixar uma deixa aqui. Nós temos o jornal impresso. Essa edição agora é a 11ª edição, que é só conteúdo exclusivo no jornal impresso, todos os meses, né? Então, esse mês agora vai ter o jornal impresso em homenagem ao município. E falando sobre isso que tu disse aí também, sobre o voluntariado, né, que fez as raízes aqui em Santa Rosa. Não sei se eu podia deixar essa capa de jornal já, né, Rodrigo? Já tô adiantando aqui, o Pablo vai me matar. O Pablo vai te matar, depois com certeza, segue o mas vai baile. ser muito interessante o jornal desse mês aí, Jornal Plural. Mas assim, ó, e as colocações foram evoluindo, né, Marcos? E aí vem cooperativismo, vem associativismo, e assim foi indo o nosso campo empreendedor, né? Não sei, agora você pode ir fazendo algumas citações em cima desse trabalho que você acompanha também, né? Isso, então, né, o Luciano até brincou aqui, né, dessa questão é que a gente tem que, digamos, dar destaque também ó, quando se tem algo bom, né? Às vezes até porque a gente está chegando logo aí na Semana do Município, né? Então é bom sempre relembrar os feitos e muitas vezes a gente olha para outros grandes exemplos, né, de fora daqui e tira bons proveitos, mas temos que valorizar sim também aqui esse destaque, né, como foi abordado aí desse desenvolvimento, porque se a gente for olhar assim, por que eu digo que aqui é interessante? Vamos pegar qual que é um dos meios de desenvolvimento. Lá nos anos da década de 20, 30, aí foi a chegada aqui, quando chegou na década de 40, a rede ferroviária, né? Beleza, é uma maneira. A outra é a estrada, o modal rodoviário, tranquilo. Aí hoje, né, é o avião. Nós temos, hoje o que mais nos demanda tempo, mais nos, digamos, deixa longe dos grandes centros é a questão do tempo, né? Então, um avião ele resolve em pouco tempo, em 1 hora tu sai de Porto Alegre e está em São Paulo, né? 1h30 aí até pousar. Então, isso aí ajuda muito no desenvolvimento, não tenha dúvida, assim como a internet hoje está agilizando muito. E se a gente for olhar a 285, a BR, né, que cruza aqui, para alguém vir para essa região aqui, que eu digo daí não só Santa Rosa, essa grande região, tu tem que querer vir realmente, né? Porque senão tu vai passar na 285, tu vai ligar, depois a 472, lá embaixo vai até a Uruguaiana, né? Depois sobe São Borja de Itaqui, passa em frente a Santo Ângelo e Juí e vai embora, né? Então, esse é um canto, digamos, do estado do Rio Grande do Sul. Se a gente for analisar, a gente é apenas um distante, né, das rotas. Totalmente fora de rota. Fora de eixo, como diz. Exatamente. Então, essa é mais uma característica que faz as pessoas daqui, por necessidade, vão desenvolvendo. Olha quantas... se a gente for pegar a região também, Santo Cristo, eu brinco, Santo Cristo para o mundo, né? Olha quantos bons exemplos que a gente tem de Santo Cristo, né? Quantos empreendedores que a própria, não sei se pode falar, né? Pode falar, sim. Pode. A Quero quando foi vendida em si, né? Quantos empreendedores surgiram a partir daí, né? Quantas pessoas que saíram e começaram a empreender a partir daí. Então, vejam, e esses com certeza foi muitas vezes por oportunidade, outros por necessidade, mas é interessante esse histórico que a gente tem aqui, né? Não. Palavra. Essa questão que tu estava falando assim, ó, é muito bacana e vem bem de encontro, essas histórias que tu vem trazendo para nós aqui, do que a gente vem cada vez mais buscando aqui no programa. Então hoje, aqui no Bate-Papo, a gente procura trazer sempre pessoas, tanto para trazer histórias pessoais, histórias de empresa, e hoje está sendo legal porque tu está trazendo um histórico regional aqui. Tu deve ter estudado muito para vir para cá hoje, né? Porque hoje, que desde as empresas, como também o desenvolvimento regional aqui, e isso são coisas que garanto que as pessoas que estão em casa assistindo, muitas vezes não têm conhecimento ou não enxergam, porque muitas vezes é fácil reclamar que a cidade é pequena, não tem oportunidade, está longe de tudo, falar mal,
Mas olha só aqui, ó, em questão de alguns minutos aqui, quanta coisa boa tu trouxe, Só pra lembrar. quantos exemplos positivos que tu trouxe aqui em relação a Santa Rosa, que vem para fincar estaca e dizer que realmente aqui dá. É só certeza. querer, né? mesmo, Com mesmo- certeza. e mesmo sendo um pouquinho fora do eixo, né? Como o Marcos citou aqui também, nós somos a 12ª cidade do Rio Grande do Sul em qualidade de vida e a 69ª do Brasil. Então, Não, e o nosso Vamos povo, pensar um o nosso pouquinho. povo que também é muito essa questão também de ser comprometido com a cidade. Se tu pegar hoje, que nem tu falou também de Santa Rosa, é uma cidade nova ainda. Mas se comparar com cidades mais, que pega Santo Ângelo, pega Cruz Alta, que são cidades que são mais antigas, o nível de desenvolvimento que tem em Santa Rosa, tanto de estrutura como também de empresas, é diferenciado. Se tu for ver e comparar também, né? Exatamente. Então, era mais ou menos nesse caminho que a gente queria chegar, nesse sentido de mostrar o quanto, né, falar de empreendedorismo por oportunidade e por necessidade, né? Então, volto, né, só puxar esse assunto de novo, assim, para mostrar que os dois, ele tem uma grande importância e eles são em momentos distintos, né? E são perfis também distintos. Digamos, oportunidade geralmente vai estar atrelado àquelas pessoas que estão buscando mais conhecimento, que estão se preparando, estão buscando algo novo e estudam a possibilidade de implantar trazer uma inovação, né, para aquele determinado local. Mas o que eu quero dizer assim que também, os dois, se não for, digamos, bem acompanhar, os dois têm probabilidade de não dar certo, tanto como oportunidade como necessidade. Às vezes vai dizer, o de oportunidade, como a pessoa não vai... geralmente ele está empregado e vai empreender por oportunidade, ele deixa aquela empresa, digamos, rodando, fazendo giro de caixa, não tirando o dinheiro, né? Porque é que nem uma criança pequena, quando uma empresa nova, ela precisa de um apoio, de um suporte, de um acompanhamento, e tu não pode estar lá todo mês fazendo retiradas, né? Então, muitas vezes isso acaba sendo um alento e ajudando, fazendo com que a empresa, depois lá do terceiro, quarto, quinto, às vezes até 12º mês, começa a ter geralmente um fluxo maior, né, um giro maior de recursos, e com isso venha a conseguir andar sozinho, né? Já o por necessidade, ele é um pouco... Ele também tem um índice bem interessante de empresas, né, que dão certo, mas ele acaba tendo mais dificuldade porque a pessoa precisa tirar o sustento dele e muitas vezes ele o pouco dinheiro que ele tinha, ele colocou lá, esperançoso que aquilo vai dar certo, e ele ainda depois precisa tirar para ele sobreviver. Será né? que existe alguma pesquisa, né? Falando assim, sobre os empreendedores que fundaram empresas, começaram o próprio negócio. Qual que deu mais certo, será? Por oportunidade ou por necessidade? Será que eles fizeram um levantamento com os empreendedores, assim, tipo... eu comecei por oportunidade. Tá, deu certo? Deu. Eu comecei por necessidade. Deu certo? Não sei. Será que tem essa base aí? O que deu mais certo? Será por... Então, eu procurei esse número. Opa! Procurei justamente para... Agora mas, assim, eles nenhuma fonte de pesquisa, até o GEM, que é uma das... internacional, né, que é uma referência no empreendedorismo, eles não trazem um número, um percentual mais exato. Mas o percentual que eles, digamos, a fala que eles, digamos, conduzem é que o por oportunidade tende a dar mais certo do que o por necessidade. Que tal? Né? É que tem os prós e os contras nos dois casos. Que nem até Sim. me veio fazer pergunta para ti, qual que tu acha que seria o ideal? Mas só que não tem, porque cada um tem sua particularidade, né? Isso. Porque até mesmo o por necessidade, muitas vezes a pessoa começa porque precisa, tá faltando dinheiro para pagar as contas, só que como tem uma questão que move muito forte, que é a questão assim, eu não tenho uma segunda alternativa. Ou aquilo dá certo ou dá certo. Queima a ponte. E aí tu queima a ponte e é BZ daí, né? Brilha nos olhos E tchau. e segue adiante. Então, tu vai fazer o trabalho até dar certo, e não para ver se vai dar certo. E muitas vezes, quando tu vai pela oportunidade, tu faz para ver se vai dar certo. Mas tu tem a comodidade, se não der certo, eu fecho e pronto, volto para minha rotina normal. Então, tudo são particularidades que não tem como determinar qual que é o melhor que o outro, Isso. né? É que depende da situação, né? Muito bem colocado aqui, né, Rodrigo? Tipo, esses dados que a gente tem até 2019, que a maioria dos empreendedores no Brasil eram por oportunidade, 59% se atingiu esse índice, que era justamente porque
a economia ela vinha até então numa ascendência, né? Vinha se desenvolvendo e as pessoas, daí a própria pesquisa do GEM aqui também traz, né, que 43% buscam, quando vão empreender, né, buscam independência e liberdade no trabalho. Cerca de 35% procuram aumento de renda pessoal. Aproximadamente 18% desejam a manutenção da renda pessoal. E 3% tem outros motivos. Mas veja Mas eu acho que os primeiros 40 estão ferrados já. esses 43 Ele aí. quer liberdade de tempo. Não, né? Até porque Isso aí, eles já vão começar Já. se ferrando, cara. É o a contrário, dedicação né? é maior. Maior, com certeza. Você que quer empreender, então, assim, que está querendo fazer um planejamento e acha assim que vai ganhar mais liberdade e mais tempo, não quero assustar você nem desmotivar, mas esse dia- trabalha muito mais. Esses dias eu acordei um pouco tarde, sabe? Porque eu não gosto muito de acordar de manhã, né? E daí eu cheguei aqui e gripar, mas credo, acordando 11 horas. Eu disse, pra lembrar a hora que eu acordo, tu lembra. Mas a hora que eu vou dormir, ninguém lembra. Né, velho? É verdade. Incrível, é verdade. cara. Mas esses números, eles são interessantes porque eles nos conduzem assim, ó, justamente porque, então, quando parece que tudo dando certo, a pessoa tu quer melhorar ainda mais, né? Agora, a gente vai passar por um momento, está passando por um momento difícil, diferente, e que vai trazer dificuldade, né? Nesse sentido. Por isso que eu quis colocar antes aqueles horizontes aí que aqui na nossa região, olhando que nós temos grandes oportunidades futuras, né? Porque vai ocorrer agora que por necessidade vai ser muito grande, muito grande. E só que ele vai ser um momento de necessidade que a pessoa vai ter um tempo de se planejar, digamos assim, porque está vivendo uma situação atípica, né? Exatamente, Hoje. só que a questão importante que a gente falou é já tentar se antecipar. Isso. Tchê, tu que foi demitido, tu não me espere em casa, deitado, até terminar as 5 parcelas de seguro-desemprego para depois começar a querer buscar emprego. Ou para querer empreender. Já começa desde agora, já plantar, porque o que tu plantar agora tu vai colher ali na frente. Se tu ficar 5 meses colhendo só sombra e água fresca, tu vai colher ali na frente depois de dificuldade. Então já se prepara agora, já aproveita esse período para ir plantando, né, Marcos? Não só plantando, mas é para entender o que está acontecendo Aí na que tá, sociedade. isso que eu ia falar, ó. Se você não entender o que está acontecendo na sociedade, não adianta se tu querer empreender por oportunidade, por necessidade, tu não vai para frente. Aí que Ou eu te seja, falo- entenda o que está Aí que acontecendo. eu te falo assim, ó, às vezes a oportunidade também pega o peão ilude o peão, entendeu? Vou lhe fazer uma pergunta, então. Não. Luciano, me permita aí, né? Não, sim. O teu empreendedorismo aqui, ele foi por oportunidade ou por necessidade? Em 2 etapas. Em 2011, quando nós fundamos o Portal Plural oficialmente, que era um outro nome aqui, a página, né? Santa Rosa em Dia, até, o nome que era, foi por oportunidade. Porque nós vimos um mercado que poderia ser um futuro da tecnologia, informação, celular chegando e tudo mais. Só que nós deixamos stand-by isso aqui, até 2015, certo? Daí 2015 deu uma crise na minha vida pessoal, né? Deu uma crise na vida pessoal do Pavel também, em conjunto praticamente. E daí nós viemos por necessidade, porque cansamos da vida normal que a gente já tinha, né? A gente estava levando, e o portal era paralelo com isso, e daí foi por necessidade. Então foi 2 etapas diferentes. E depois da necessidade, né? Em 2017 já entrou o amor no negócio. E daí é uma outra etapa, entendeu? Então, no começo de tudo foi por oportunidade, ver o negócio, né? Depois, 2015 foi por necessidade, porque ambos tiveram problemas. Em 2017 começou a dar um alavancamento total no Portal Plural, foi mais tempo por amor mesmo. Daí foi. Viu? Mas Ninguém é que, tira mais isso daí, a gente é que, seguiu. é que na tua história dá bem para ver o que o Rodrigo acabou de falar ali faz uns 5 minutos atrás, que ele falou o seguinte: queimou-se pontes, não tinha como voltar para trás. Não, tinha Deus do livro. Não tinha mais. E que foi uma história que a gente vê Isso é você uma história que a contando. gente fala, eu falo bastante sobre isso, rapidinho vou dizer, para não quero perder o tempo, né? É uma história assim, ó, tinha 5 mil guerreiros do lado esquerdo, né? E o general na frente, né? Desses 5 mil. Daí tinha 15 mil do outro lado, né? O que aconteceu? O general mandou os guerreiros até metade da ponte, né? E ele confiava nesses 5 mil. E daí um dos guerreiros disse, não, mas como é que nós vamos encarar 15 mil? É 3 para 1 aí e tal, né? E daí o general disse, soldado, vai lá no fundo lá e queima a ponte lá. Né? O soldado foi lá e queimou a ponte sem entender o que estava acontecendo, né? E daí o general disse, agora vocês têm o quê? Vocês querem voltar para as esposas de vocês? Querem voltar para casa? Tem 3 caras para vocês lá. E o que aconteceu? Quem que tu acha que ganhou a guerra? Os caras que estavam em cima da ponte, 5 mil. Então, quando tu queima a ponte, tem coisas na vida que tu não pode voltar mais atrás. Então, é importantíssimo isso. Quando tu tem um objetivo, uma meta, um foco, queima a ponte
e vai para cima, entendeu? Porque a vitória é garantida. E vai até dar certo. Vai até dar certo. Tem um livro que é muito bom, né? Até para quem quer empreender, né? Pegar estratégias, né? Pensamento, planejamento, projetos, né? Tem A Arte da Guerra, Sun Tzu, né? Já que comentou aí. É um livro bem interessante que traz vários feitos, né? Passagens assim, sobre estratégias, né? De como tu se posicionar, como tu visualizar, né? Uma que é muito interessante, é a seguinte frase: se vós conheceis a si e não ao inimigo, para cada batalha sofrerás uma derrota. Se vós conheceis a si e ao inimigo, não temeis 1000 batalhas. Né? Então, tu tem que... Não basta só, quando tu vai se lançar no mercado, né, inovar, trazer... Não basta só tu achar que teu produto... Tu tem que conhecer o que o outro está pensando, o que o teu concorrente, digamos assim, que seria teu inimigo, né? Nessa figura de linguagem, o que ele está inovando, o que ele está trazendo de diferente. Até se a gente for comparar as questões dos celulares hoje, né, as duas maiores empresas, uma está ligada, uma lançou, a outra já vem com um novo lançamento diferente, né, buscando. Então, justamente por quê? Tá? Tu conhece, não basta só tu conhecer o teu produto, tu tem que conhecer o que o outro está fazendo. E tem um filme que eu até passei pro Rodrigo esses dias, se o pessoal de casa puder assistir também, tem na Netflix, Até o Último Homem. Ele falou assim, tu pode criar toda a estratégia, entendeu? Mas tu nunca vai saber até que tu for para campo, porque tudo pode modificar, entendeu? Então, é exatamente isso. A grande dica aqui, por exemplo, é não se apaixone pelo seu produto. Porque às vezes o empreendedor se apaixona pelo produto ou pelo serviço que ele presta, mas ele está apaixonado pelo aquele produto, ele tem que se preocupar se os clientes deles estão apaixonados pelo produto dele. Então, tem esse mercado. E também saber que as oportunidades são no feeling da pessoa também, né? Porque, tipo assim, igual das máscaras, né? Surgiu oportunidade para todo mundo. Viu? Máscara é o que vai dar dinheiro, né? Teve gente aí, pessoas que compraram 10, 15 mil de estoque, só que não entenderam que do outro lado também teve gente que viu a oportunidade das máscaras e sabiam aonde propagar a ideia para vender e tudo mais. E um monte de gente ficou com o estoque emperrado ali, tiveram que liquidar. Por quê? Porque foram na oportunidade, mas viram que outros também viram a oportunidade. E fizeram bem melhor o planejamento e a execução, né? Correto. E o empreendedorismo, acredito que todos nós deveríamos, em algum momento da nossa vida, né, se desafiar e colocar ele em prática, né, como vocês colocaram, né, quando vai para a prática muda, né, a gente começa a olhar diferente, tu passa bem assim, né, Luciano, tu não vai mais dormir, não vai estar livre agora, a terça-feira à noite livre, tranquilo, né, a gente tá aí. Então, o empreendedor, ele ensina muita coisa, muito, né? Lidar com as pessoas, ter desafios. paciência, saber que nem sempre o teu tempo é o mesmo tempo dos outros, né? Então, a gente tem que respeitar isso aí também, tem que ter isso na consciência, né? Porque senão, às vezes, tu acaba desistindo até mesmo antes de colocar na prática. Né? Exatamente. E agora, então, vou pedir uma licença aqui para o Marcos, que vamos entrar agora no momento Ajudoria 0800, aqui no Bate-Papo Empreendedor, que é o momento que a gente vai responder, então, uma pergunta que algum internauta ou você que está assistindo encaminhou para nós aqui. Inclusive, se você não assistiu os demais programas, acesse o site www.batepapoempreendedor.com para que você possa, então, olhar os demais programas. E se você quiser também mandar sua dúvida, seu questionamento, você pode mandar lá para o contato@batepapoempreendedor.com. E a partir de agora, então, ajudoria no Bate-Papo Empreendedor. E chegou para nós aqui a seguinte pergunta: como adequar meu marketing ao atual cenário dos negócios? Nós vamos, para responder esta pergunta, vamos nos apoiar nos 8 P's do Conrado Adolfo, no qual ele apresenta 8 passos para você conseguir ter sucesso no mundo digital e nas plataformas. A primeira dica ficaria em torno de você pesquisar o real comportamento online de seus clientes. Não sair fazendo de qualquer maneira. Parte-se do princípio da pesquisa. O segundo P é um planejamento. Um planejamento que você deve fazer de como transformar seu site em uma plataforma de negócio. Ou seja, adequando ela aos gostos do comportamento online de seus clientes. Então, as minhas dicas para hoje seriam estas duas aí. Eu fico tão feliz de nós podermos falar desse livro agora, né? Agora é minha hora de falar essa dica e também, essas dicas, na verdade.
Esse livro, pessoal que está em casa aí, é desse tamanho aqui, ó. Né? Então, quem quiser pesquisar sobre esse livro, o Adolfo, né, ele tem um curso que ele dá de 3 dias seguidos, né, Rodrigo? Sobre os 8 P's. Mas quem quiser ler esse livro é desse tamanho. Então, fica a dica de boa leitura. É a Bíblia do Marketing. É a Bíblia do Marketing Digital. Tá, vamos seguindo então também. Depois do planejamento, tem que ser a produção. Então, você fez o planejamento do seu negócio, execute a produção. E, de preferência, sempre em alta qualidade. Procure sempre fazer uma produção que vá enganjar para o seu público. Depois da produção, tem que ser a publicação. A publicação é muito importante, você tem que ver os meios que você vai colocar. Não adianta você colocar no feed, né, do Instagram, por exemplo, com o tamanho que é para o Story. Né? Então, ou ao contrário. Então, isso vale muito. A publicação é muito importante você saber como e o tamanho que você vai colocar. A outra dica que eu dou é promoção. As pessoas me pedem muito. Comecei o Portal Plural, né, um exemplo aqui, com muitas promoções. Claro, pessoal, quando vocês for fazer promoções, sempre entregue algo de valor para o seu seguidor ou seguidora, mas também ganhe algo de valor dele, correto? Não adianta você ficar jogando promoções ao vento, né, e não ter nada de valor. Então, quando você for fazer promoções no seu negócio, pense isso aí. Entregue uma coisa boa e receba também uma coisa que vai te satisfazer. Maravilha, Luciano. E dando seguimento também aqui, então, o 6º P é da propagação. Então, é você conseguir com que a sua rede também compartilhe o teu conteúdo, é você conseguir entregar para mais pessoas, para que o teu conteúdo, para que o teu material alcance o maior número de pessoas. O 7º P, então, é a personalização. É onde você vai, então, segmentar o teu público pelo teu público-alvo. Esse aqui é um ponto que eu quero me adentrar um pouquinho mais, porque isso aqui é extremamente importante. Na internet, se você quer vender algo, você tem que segmentar. Quem quer vender para todo mundo na internet acaba não vendendo para ninguém. O marketing na internet é diferente das demais mídias. Aqui você tem que ser muito assertivo, você tem que conseguir entregar a mensagem para a pessoa e fazer com que gere uma conexão com ela. Então, você tem que definir qual que é o público que quer atingir. Se você trabalha com vários públicos, você pode atingir todos eles, mas de forma em separado. Então, cria uma campanha segmentado para um público, outra campanha para outro público, pegando por interesses, por idade, por faixa de interesses também. Então, isso é muito importante nessa questão aqui da personalização. E o 8º P é a questão da precisão. É você mensurar resultados. Essa também é uma parte que é muito importante no marketing digital, porque ela te fornece dados. Você consegue ver quantas pessoas visualizaram teu conteúdo, quantos curtiram, comentaram, quantos clicaram. Então, você hoje tem toda uma linha de métricas para você poder analisar e, em cima disso, melhorar. Porque não tem o jeito certo de trabalhar online. O que tem é você testa, analisa, ajusta, testa de novo, analisa, ajusta e esse ciclo se mantém. Ele vai ser constante. Então, isso é muito importante para que você realmente tenha bons resultados. E, lembrando, você começar hoje com um anúncio, dificilmente você vai ter bons resultados. E não fique, eu não estou querendo desfazer o seu trabalho. Você vai ter que pegar o resultado que você obter e, em cima dele, procurar melhorar para que você cada vez melhore os seus trabalhos e alcance mais resultados positivos para você. E fazer um fechamento da ajudoria aqui, então, busque ferramentas para dar suporte à solução dos seus problemas, porque os problemas muitas vezes não estão só no marketing, pode ter uma reestruturação total do próprio negócio. E seria por hoje a ajudoria. Voltamos então aqui com o nosso amigo Marcos Servati. Marcos, alguma coisa que tu gostaria de... Tu tem tuas anotações aqui, gostaria de continuar aí? Então, gostaria de abordar até um assunto no sentido em que o empreendedorismo deveria estar mais presente nas nossas escolas, né? Então, no ensino, tanto no ensino fundamental, no médio, né? Não só deixar lá para quem for fazer uma faculdade, algum curso superior, para ter uma disciplina, né, um componente curricular aí na... Eu vou ter que parar só um minutinho aqui. O Odailson falou bastante, o nosso presidente da CISAP. Mas eu dei a ideia. Ele falou bastante disso até, ele mostrou, ele falou bastante disso até, ele exemplificou, né? Que ele falou da cadeira de ética, né? Que era meio universal. Eu falei que empreendedorismo também. Eu falei que tinha que ter algumas cadeiras universais, desde o princípio do ensino
até a formação do ensino médio, fundamental. Tinha que ser algumas cadeiras, né, adequadas ao mundo moderno hoje, Sim. mas que fossem fundamentais, né? Dei uma ideia. Sem dúvida. A sem galera dúvida. aplicar, não sei. Até o próprio projeto, né, que teve pela CISAP, né, muitos vão conhecer o Junior Activeman. Participei como aluno, né, e depois como advisor. Então tive essas duas oportunidades e para mim foi um exemplo muito bom mesmo. Foi no ano de 97, ó, já faz um bom tempo, hein? Lá no Polivalente, em que a gente montava uma empresa, né? Então foi um projeto sensacional, muito bom. E depois no ano 2008, aí eu fui advisor, daí tive a oportunidade de acompanhar essa gurizada aí, e tu se surpreende, né? O pessoal, às vezes tu pensa lá no segundo ano, segundo grau, o que é, na época segundo grau, né? Agora ensino médio, o que a pessoa está querendo, mas tem ainda muitas pessoas que já estão se desenvolvendo já nesse período e aprendendo muita coisa. Tem então coisas que não entendemos na hora que fizemos, né? Mas futuramente cai tudo a ficha, né? Sem dúvida. Até porque é o estudo que vai mudar, é o conhecimento, como vocês, né, como o João falou no início, é isso que vai levar essa cultura de cada vez mais ter resultados positivos quanto à inovação, né? Eu acho que nós temos o espírito empreendedor, mas claro que nós temos que desenvolver mais tecnologia, mais pesquisa científica, né, para a gente ter desenvolvimento aqui no nosso país. Então a gente perdeu muito nesse sentido de inovações, né? Eu acredito que o espírito empreendedor ele está presente. E se ele iniciar lá na base escolar, ele vai desenvolver o aluno, né? O estudante vai desenvolver muito mais isso, vai querer pesquisar, vai querer se aprofundar mais, desenvolver mais tecnologias aí para trazer inovações aí para o nosso meio. Muito bem. Marcos, assim, ó, eu vou abrir um parênteses agora que normalmente sai no começo. No começo, geralmente, eu faço uma pergunta para a pessoa falar um pouquinho dela mesmo, né? De seus feitos, um pouquinho da sua história, né? Então, Marcos, hoje vai ser o contrário. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de algumas coisas que você participa, que você faz, que você tem uma ação atuante na comunidade. Quem é o Marcos Servati? Vamos lá. Foi o contrário hoje. Eu, então, saí de Santa Rosa em 2001 para 2002. Eu tinha feito o NPOR aqui. Então, fui para Alegrete, fiquei lá como 8 anos como oficial R2 do Exército. Então, quando eu saí, eu montei uma empresa, né, lá em Santa Maria. Queria muito morar em Santa Maria, eu e outros colegas que a gente estava saindo, colegas também tenentes, saindo do Exército. Então, a gente planejou, foi por oportunidade, a gente se preparou, mas depois, em algum momento, acabou ocorrendo a necessidade, assim como o Lucia também falou. E lá em Santa Maria, então, circunstâncias, enfim, foi um período muito de aprendizagem, por isso que eu falo que eu acho que todo mundo deveria, em algum momento da vida, empreender. Aí surgiu uma outra oportunidade, acabei, então, entrando no grupo da Renault, que tem uma rede de concessionários, né, do Grupo Itaimbé, e acabei indo lá para Uruguaiana. E fui ser gerente da concessionária lá em Uruguaiana, fiquei um período lá, 2 anos e pouco, e depois acabei fazendo um concurso e entrei na Emater, e fui para Erechim. De Erechim voltei para Santa Rosa, né? E daí iniciei minha vida também, fiz um mestrado em Engenharia da Produção, lá na UFSM Santa Maria, aí dando aula na CETREM, na FEMA, também tive uma oportunidade, dei aula aí na FEMA, curso de pós-graduação também na CETREM, e trabalhando na Emater eu tive um contato maior também com feiras, né, tanto com a FenaSoja, Hortigranjeiros, e acabou surgindo essa oportunidade de trabalhar de forma voluntária, e que é bacana, é legal, é um combustível, assim, e graças a Deus agora, então, somos aí à frente do 34º evento que vai ocorrer ano que vem, então, em 2021, e também colaborando também com a FenaSoja, né, outros trabalhos aí também junto com... Tem um pessoal que pensa muito aí, é bem interessante, da agência de desenvolvimento aí, liderado pelo Marco Scherer. Então, um grupo sensacional, assim, são os grandes pensadores aqui. Eu vou deixar o Rodrigo fazer um anúncio aí, Rodrigo. Anuncia para ele aí. O Marcos Scherer é o nosso mentor aqui do programa.
Então, até ele que... Esses dias nós temos um grupo, né, que tá o Marcos Paulo Scherer, tá também o Rodrigo Soder, tá também o Alexandre, do diretor do Senai, o pessoal dos Jovens Empreendedores também, né, que a gente discuta ali. E esse dia nós tava quando vê, ele botou ali, ó, Tchê, como é que o Servati não veio ainda no programa de vocês aí, Tchê? Então, ele veio ali e nós já não, na hora, já pegamos o telefone aqui, até acho que o Luciano, que primeiro entrou em contato contigo, né? E aí, então o Marcos, até mandar um abraço lá, pro seu Marcos Paulo Scherer também, que é um grande parceiro nosso, sempre está ajudando ali, indicando as pessoas, trazendo ideias também, porque o programa, essa é a essência do Bate-Papo Empreendedor. É realmente ter uma união de pessoas. Nós estamos aqui para realmente trazer conteúdos de qualidade, trazer informação, trazer coisas boas, motivar as pessoas, sair um pouco das conversas negativas, dos problemas, que não vai dar certo, que vai acabar o mundo, que todo mundo vai morrer. Não é esse nosso intuito aqui, é mostrar a realidade que, tem dificuldades, tem. Todos que passaram por aqui relataram em algum momento alguma dificuldade que tiveram, algum desafio que teve, mas persistiram, buscaram informação, buscaram se aperfeiçoar, insistiram, persistiram e obtiveram o sucesso em cima disso. E esse exemplo a gente traz para cá. Para as pessoas verem que não é fácil, mas vale a pena. Né? Não é fácil, muitas vezes, acordar cedo, dormir tarde e fazer as coisas, mas vale a pena. Só que você tem que ter persistência e tem que queimar a ponte muitas vezes. Se você não queimar a ponte em algum momento, você vai ficar toda a vida sendo morno. E a pessoa morna morre e não deixa um legado, né? Esses dias dei uma dica aí pro pessoal, né? Que tá em quarentena. Cara, se o pessoal maratonar, assistindo do primeiro programa do Bate-Papo Empreendedor até o 28º, hoje maratonar, né? Botar o Rodrigo vai falar logo o site também, que tem todos os programas. Tá embaixo aqui, ó. Tá embaixo? Melhor ainda. Então, o cara vai aprender, ou a mulher vai aprender muitas coisas importantes aqui de cartilha, para a vida inteira, porque os 28 programas, todos alguma coisa agregou. Sem dúvida, né? Esse conhecimento ele é muito importante, ele tá, ser possível, sem ser gratuito, né? E não sabia que hoje era 28º, então 28ª edição. Quase os 30º. Olha só. E acompanhei alguns deles aí, realmente, né? Eu fui feliz em que, digamos, eu acho que o padrão é bastante alto, porque todas as vezes que eu fui clicar lá e acompanhar, eram excelentes pessoas que estavam trazendo, né? Compartilhando a experiência, o conhecimento, acho que... E esse formato, assim, de ser um bate-papo, né? A gente tinha um assunto em si, mas ele vai acontecendo, vai ocorrendo. Eu queria pedir para ti o seguinte, aproveitando isso aí. Marcos, quanto que é importante o voluntariado no desenvolvimento pessoal? Eu acho que ele é 200%, né? Eu vou dizer que a vida ela é feita de relações humanas, né? Então, as oportunidades, se a pessoa ficar lá parada achando, não vem oportunidade para mim, não acontece, se a gente for falar, a minha vida, todas as circunstâncias positivas que ocorreram, elas foram desenvolvidas a partir de relações humanas e de doação primeiro. Então, primeiro o direito ele é uma consequência, né, dos deveres, né? Então, primeiro tu tem dever. Eu acredito muito nisso. Então, tu deve se doar, né? Tanto na família, tu tem que primeiro... É que nem um filho, né? Quando logo você papai também, contagem regressiva agora em agosto. Parabéns. Obrigado. Carla, sua esposa, foi minha colega. Comenta muito aí. E aí, o que acontece? Primeiro, tu se doa, para depois tu ter o resultado, né? Então, é dessa maneira. E o trabalho voluntário, ele nos ensina isso. Ele abre portas, ele nos aproxima de pessoas... Então, a pessoa só vai ser vista quando ela estiver lá no meio onde está ocorrendo, né? E tu chegar lá já achando que tu vai chegar abafando, não é dessa maneira, né? Então, primeiro, tu tem que se doar, tu chega de forma humilde, né? Tu presta o trabalho, mostra o teu serviço e que as oportunidades elas vão surgindo, né? Até lembro uma frase que o cara diz, né? Que a vida cobra. E é bom tu pagar antes adiantado, que depois o resultado é muito melhor, né? Certamente. Então você vai lá, faz o trabalho voluntário, você participa, você ajuda as pessoas e ao natural essa ajuda volta. Né? Tem uma frase que diz assim, entregue tudo para as pessoas o quanto você pode. Que o universo, né, as pessoas vão te entregar tudo que você deseja também. Né? Então é aquela via de mão dupla, né? O dia hoje, né, agricultura, dia do agricultor. A agricultura ensina isso, que primeiro tu tem que plantar,
tu tem que Cuidar. cuidar, Regar. cultivar ali, né, regar ela, né, a planta, enfim, acompanhar para depois tu colher lá na frente ter resultados. Não tem como tu querer chegar e já colher, né? E outra coisa, não tem como tu querer plantar soja e colher milho, né? Exatamente, Tu é O que- reflexo do que o que tu da plantar, tua a ação. sementinha que tu plantar agora é o que tu vai colher na frente dos frutos. Então, Correto. se tu estiver plantando coisas boas, tu vai colher coisas boas. Agora, se tu plantar coisas ruins, Não, e Exatamente. isso vai por terra também as pessoas que dizem, teve sorte, né? Porque todas as pessoas, as 28 pessoas, né, personalidades que estiveram aqui nessa bancada, todas tiveram uma baita história atrás. Então, pelo que eu vi, não vi ninguém tendo sorte. Então, eu acho que às vezes é falta de cultura mesmo das pessoas que gostam de denegrir, né? Porque daí se colocam no nível, querem colocar as pessoas no nível delas. Daí, não, conseguiu na sorte. Engraçado que todos os 28 que estiveram até aqui, todos tiveram uma história por trás e uma história bonita, dedicação. E nenhum veio aqui e disse pra mim assim, eu tive sorte, sabe? Engraçado, E né? nenhum disse que foi fácil também. Não, né? nenhum. Todos Nenhum, disseram que tem nenhum. que ter conhecimento, muita luta, muita batalha. Estudo. E estudo, Organização. pesquisa, organização. E assim, para ter um resultado, muitas vezes demorou 3, 4, 5 anos. A sorte acompanha os audazes, né? Digamos assim, né? Aqueles que têm uma audácia, aqueles que vão atrás, né? Realmente a sorte ela é uma consequência. aquela história, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? É Verdade. mais ou menos por aí. Marcos, estamos chegando no final aqui. Quero deixar para ti as tuas palavras finais também, algum recado, alguma coisa que faltou tu dizer aí. Deixa para o nosso público que está acompanhando nosso programa aí. Eu iria então reforçar, né? Porque a noite ela foi bem bacana aqui, foi uma tempestade de fala, de ideias, né? E eu acho que isso sempre é muito, muito bom. Acho que teria muito mais, a gente vai passar até a meia-noite Oportunidades não falando vão aí, né? voltar também. Mas gostaria de reforçar, eu acho que justamente isso que o João trouxe, né? Essa questão também do voluntariado, acho que ele é o grande diferencial. As pessoas, outra fala, né, que acho que todo mundo em algum momento da vida deveria empreender, né? Isso dizem que a pessoa tem que, né, plantar uma árvore, né? Também escrever um livro, né? Enfim, mas tem que colocar junto aí a questão do empreender. Ele é gratificante, ele ensina muita coisa. Claro que o empreendedorismo ele não é para todo mundo, né? Então a pessoa tem que ir desenvolvendo algumas habilidades e todo mundo está. Eu acredito que ninguém nasce predestinado. Também mais uma questão assim, né? Ninguém nasceu predestinado a algo. Nós vamos construindo e vamos, digamos, encaminhando as nossas ações. Então, como o Rodrigo falou, tudo é uma consequência de um reflexo do que está sendo feito. E acredito muito que esse é o grande diferencial que vai ocorrer agora a partir de 2020. As pessoas, elas vão mudar, vão ter pensamentos diferentes, muitas coisas para o bem, outras coisas talvez não venha a voltar, não vai ser tão bom, né, digamos assim, mas a gente vai se readaptar, faz parte da vida a gente ter resiliência, né, ainda mais agora, então se deformar, se transformar novamente, buscar inovações e soluções. E seria nesse sentido que eu agradeço realmente a oportunidade, parabéns aí pelo programa e parabéns então ao Scherer que é o mentor e a vocês que estão colocando em prática, né, buscando trazer essas troca de ideias aqui, né, com pessoas que são daqui e que também às vezes têm muitas vezes a contribuir, né? Só somar, né? Muitas Certo, histórias para certamente. contar. Então, Marcos, agradeço aí a participação, ao conteúdo que tu disponibilizou para todos nós aí. Parabéns pela essa carreira tão brilhante que você tem aqui. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Marcos. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvintes. Também só tenho a agradecer, né, o Marcos, por honrar a presença aqui no programa. É muito somatório e isso aqui vai ficar gravado, né? Então, pessoal de casa, peço por gentileza a vocês, tirem um tempinho, acesse o site aqui embaixo, acompanhem os programas passados também, porque as pessoas que vieram aqui vieram de livre e espontânea vontade para agregar vocês e a caminhada de vocês. O Portal Plural é assim, é plural. E quanto mais a gente puder ajudar, melhor. Isso mesmo, pessoal. Então, agradecer então aqui
ao Marcos Servati pela participação dele aqui e agradecer a você também que esteve conosco. Eu vi que teve alguns comentários aqui, hoje o assunto foi fluindo, eu não consegui ler, mas desde o Sérgio Rodrigo Cola estava acompanhando aqui também, o próprio Marcos Paulo Scher também comentou aqui, teve o pessoal também pela rádio mandando recado aqui também, lá de 13 de maio acompanhando, então toda a região se ligando aqui no Portal Plural, tanto aqui na rádio como também no Facebook. Então muito obrigado a você que esteve conosco aqui e lembrando, todas as terças e quintas-feiras você tem Bate-Papo Empreendedor aqui na página do Portal Plural. Porque aconteceu? Está no Portal Plural.